querido amigo chegou. Tem um lugar para você aí, tá? Eu estava te esperando. Gênesis 15, 2. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Quem lê Hebreus 13, 20? O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna. É assim que começa Hebreus 13, 20. Então, a primeira pergunta, todas as perguntas são para Janaína, mas não necessariamente ela precisa responder, tá? Alguém pode responder. Para minha amiga Janaína ou alguém que queira ajudar a minha amiga, o que é a aliança eterna? O que vocês quiserem falar, gente? Qual é o entendimento de vocês da aliança eterna? A aliança eu acho que é um elo, né? E eterna, a palavra por si só já fala tudo. Então eu vejo dessa forma. O que mais, gente? A aliança eterna de Deus, eu vejo que é a aliança que Deus fez que salvaria a humanidade. E ele nunca falhou com essa promessa. Ele fez para Adão em Gênesis 3:15 e exatamente, continuou até cumprir e ainda vem buscar a gente para cumprir e finalmente acabar com todo o sofrimento. Quem mais quer falar? Compromisso, né? Compromisso. De quem com quem? De Deus para com nós. Eu amo essa classe, né? Nem preciso falar nada. Aliança eterna. O Joelma falou a palavra eterna, já diz por si só. Alguma coisa eterna muda? Não. Às vezes tem a palavra perpétuo na Bíblia, né? Mas aqui nesse verso está eterno. Bom, então vamos dar uma olhada em Gênesis. Vocês topam a gente ler a Gênesis 15, assim, pedacinho por pedacinho, para a gente conversar um pouco sobre esse capítulo, que é o centro aqui da nossa lição, e o centro, provavelmente, do capítulo do livro de Gênesis. Eu vou começar. Alguém começa a ler? Vamos ler. Pode fazer a rodada, assim, né? Pode? Então, ó. Tem uma professora Porque aí. todo mundo fala, né? Deixa ele. Imagina que A Michele sugeriu, ela então define aí. Quem tem. Eu quero que leia. Vamos ver. 1 a 3. Vamos no 15, 1 a 3, e a gente vai comentar esse comentário que a gente vai fazer do capítulo. Pode ir embora a cadeira na frente, tem outra aqui, Vivi. Mas ele é tem um lugar do Brasil. Ah, deixa aqui de lá. Vou deixar fora, se alguém chegar vai ter que tirar, deixa aqui mesmo. Deixa aí. Cabe no sofá, quer sentar aqui? Não, obrigada. Esse comentário que a gente vai fazer, quase verso por verso, vai corresponder à lição de sábado, domingo e segunda, tá? Então vai lá, Gênesis 1 a 3, 15 e 1 a 3. Quem que lê, por favor? Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Até o 3. Desculpa. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. O que nós temos aqui? Primeiro, ela leu a primeira frase que Deus fala ali no verso 1, qual que é na tua versão? Não temas, Abrão. Não temas, Abrão. E na minha fala, não tenha medo, Abrão. Alguém tem outra versão? Não temas, não tenha medo. Tá todo mundo igual? Não tenha medo. Então, eu acho muito fascinante isso aqui, porque quando Deus vai falar com Abraão, a primeira coisa que Deus diz é: não tenha medo. Isso ecoa algumas outras coisas, né? O que Deus falou lá no Éden? Cadê você, Adão e Eva? Onde vocês estão? Não tenha medo. É a primeira coisa que ele fala, é a introdução. Isso aqui já me mostra um Deus querido e carinhoso, antes dele mostrar a justiça, o amor e o poder dele no resto do capítulo. Dúvidas de Abraão. Isso aqui está na lição lá de segunda, a gente vai e volta hoje para poder fazer a sequência do 15. Dúvidas. Como que vocês enxergam esses dois versos? Deus já tinha dito que Abraão seria uma grande nação? Ele disse isso no capítulo 12, no começo do capítulo 12.
que a gente viu semana passada, aquela expressão, todos os povos da terra serão abençoados, toda nação, tribo, língua e povo, todas as famílias da terra. Semana passada a gente viu o eco de Gênesis 12 em Apocalipse 14. Então Deus já tinha dito isso. E aqui ele fala, ó soberano Senhor, ela falou ali um pouquinho diferente, ó Senhor, que me darás, se continuo sem filhos, o herdeiro que possui Eliezer de Damasceno, tu não me deste filho algum. Legal, né? A gente Eu acho reforça. interessante porque Abraão, ele olha para ele, né? Ele olha para ele, para a idade dele, ele olha para a esposa dele, para a idade dela, e aí ele começa a olhar para aquilo que é mortal, que é falível e que tem data de validade. Perfeito. E aí ele vai perdendo a fé, porque ele perde a fé no ser humano, na pessoa ali. E talvez seja o maior desafio dele nesse momento, é o desafio que nós temos. De olhar para como eu sou falível e de olhar talvez como a Dani é falha. Então eu não boto fé na Dani, não faço boas ações para com ela, porque ela pode estar agindo de má fé. E talvez seja esse nosso grande desafio de fé, e aí eu quero linkar lá com o Thiago que fala de fé, por que nós perdemos a fé o tempo todo? Porque a gente fica olhando porque é humano, para aquilo que está nas nossas forças. E Abraão fez isso aqui. Quando a gente fala para o Tiago, a gente vê assim, a fé sem obras é morta, né? Porque o que acontece? Quando eu olho para mim e perco a fé, quando eu olho para outro ser humano e perco a fé, eu não consigo fazer obras de fé, nem para com o outro, sendo bom para com o outro, e não consigo ser bom nem para comigo mesmo. Então não existem obras de fé quando eu olho para o ser humano. Só que daí é tão contraditório, porque se Deus tem fé no ser humano, e Deus crê que através do ser humano pode, porque ele é todo poderoso para fazer, tá meio doido aqui, como é que nós perdemos a fé? Sendo que ele que dá, ele que faz, ele que é tudo. É tudo por ele, através dele e com o poder dele. E aí Abraão, ele se perde nisso, porque ele está olhando para o que é humano e ele se perde um pouco que ele é todo poderoso, é dele, é para ele. Não é sobre Abraão aqui, é sobre Deus. E Abraão está achando que é sobre ele ainda. Está achando que é sobre a esposa dele ainda, mas não é. É sobre Deus. Perfeito. Além disso, eu vejo que esses dois primeiros versos são a realidade do ser humano. É a nossa realidade. É um Deus que promete algo através da palavra lá no passado. Eu nem tenho acesso àquilo que aconteceu naquele momento lá, a não sei pelos reflexos da história. Né? E eu preciso acreditar em algo que eu não estou vendo. Eu preciso viver em função de algo que não é a realidade. E outra, né, como disse o pastor Lucas na lição lá do tempo, né, é algo que é impossível e não é sobre-humano. Eu lembro de uma fala do pastor Elmar Borges, quando ele diz assim que o impossível é a atmosfera do divino, é onde Deus habita. Né? Então ali você tem uma pessoa com 100 anos de idade e alguém falando para ele que vai ter herdeiro e ele não vê isso, não enxerga isso, e o tempo é muito vagaroso para Abraão. Passa muito devagar, porque tudo acontece com a promessa lá atrás, com 75 anos de idade, e ele, a única coisa que ele vai possuir de terra é a capela onde ele enterra a mulher dele depois. Passa 1 ano, passa 2, passa 3, quer dizer, eu até confio no Senhor, mas eu confio no Senhor quanto tempo eu consigo olhar para o Senhor e não desviar o olhar para mim mesmo. Quanto tempo eu consigo manter o olhar numa coisa que eu não vi, numa coisa... Isso acontece com a gente? Tem alguma semelhança entre nós e Abraão? Todas. Então, é isso mesmo. Foi isso que Abraão fez. Alguém lê do 4 a 7 para mim, por favor? Para nós, por favor? Eu queria comentar uma coisinha Claro. antes. Essa questão da fé e de Abraão começar a olhar para ele mesmo, né? Esse que é o problema. Deus acredita no ser humano, tem fé no ser humano, mas no ser humano ligado a ele, porque ele sabe que a força dele não falha. Agora, se o ser humano começa a olhar para ele mesmo, E aí, gente, nós vamos terminar o capítulo 15, mas é o nosso desafio. Desafio individual, cada um aqui está pensando no seu. Qual é o meu desafio para me manter ligada a ele? Estava discutindo com uma amiga, ela vai chegar daqui a pouco, a Ellen, que vocês sabem que eu amo. Essa semana a gente estava discutindo como ficar ligado a Deus todos os dias, o tempo todo. Que horas Deus vai na minha comunhão? Sei lá, eu trabalho de dia, você trabalha à noite. Eu trabalho no escritório, mas você trabalha físico, você é um esportista. Como que a gente põe isso? Porque os três quase terminaram a lição ali.
Qual é o foco disso tudo? É olhar para Deus. E aí a gente começa a entrar numa parte de um Deus tão querido, que Deus entendeu essa dúvida e Deus fez coisas para que Abraão olhasse para ele. 4-7, quem quer ler? Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos caldeus para dar a você essa terra como herança. 3 coisas quem quiser comentar. Primeiro, a maneira como Deus responde. Não será Será um filho que nascerá seu por herdeiro você. não será esse. Deus não discute, né? Ele sabe o plano dele, ele não discute. Segundo ponto, já começou a dar uma coisa, aí pegando ali o Daniel, puxar o Daniel, já começou a dar uma coisa palpável. Né? A promessa é muito grande. A promessa de Gênesis 12 é um absurdo. Mas dá para Abraão ver, dá para Abraão pegar. Agora ele já tem alguma coisa. Quantas estrelas? Não dá para contar as estrelas, mas a promessa começa a ficar... então é desse tamanho. Começa a ficar mais palpável. Eu acho isso muito didático de Deus. E Deus lembra ele aqui, mais um reforço: eu te tirei de Ur dos caldeus. Né? A gente tem aquela famosa frase do Espírito de Profecia que o nosso risco é esquecer o passado. O nosso risco com relação ao futuro é esquecer o que Deus fez no passado. A gente está em dívida, não dívida financeira, a gente está em dívida na vida, a gente está em dúvida, a gente está em dificuldade hoje na vida. Será que Deus vai me ajudar? Aí pensa, Deus já me ajudou? Mas nem é assim que funciona. Alguém quer comentar até o verso 7? Porque Abraão continuou na dúvida, e a dúvida ele fala ali no verso 8. Antes da gente entrar no 8, querem falar alguma coisa sobre maneira como Deus falou com Abraão, sobre dúvida, sobre essa questão da gente precisar de alguma coisa palpável? E eu vou falar nisso um pouquinho, porque a hora que terminar ali no verso 18, nós vamos chegar no mais palpável que a gente tem. Querem comentar? Querem trazer ideias? Então vamos ler mais um pouquinho? Nós vamos ler o verso, eu vou ler o verso 8 aqui. Perguntou-lhe Abrão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? A dúvida continua. Né? No verso lá em cima ele fala: ó Senhor, que me dará se continuo sem filhos? A questão do filho, que é uma promessa, filho dele. Depois no verso 8, como eu vou saber que eu vou tomar posse da terra? Isso já estava discutido com Abrão desde o encontro com Deus no capítulo 12. E a dúvida continua. Agora, eu queria que alguém lesse do verso 9 até... Vamos para o final? Do 9 até o 18. Até o 17. Até o 17. 9 ao 17. Ou uma ou duas pessoas. Respondeu: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas aconteceram. Então lhe foi dito... Rita, me permite parar que você já continua. Olha a cena. Pegue animais, faça o sacrifício desses animais, corta no meio e põe metade ali e metade aqui. Eu gosto desse capítulo porque eu tive que estudar. Esse capítulo era para mim desesperador, né? Metade da ovelha aqui, metade ali, uma pombinha aqui, uma pombinha ali. Um caminho no meio com animais mortos dos dois lados. Muito esquisito. E aí o texto ainda ajuda a gente dizendo: Abrão foi tomado de sono profundo e eis que vieram sobre ele trevas densas e, a minha versão aqui é NVI, apavorantes. Quem tem outra versão? Trevas... Grande pavor. Grande pavor. Alguém tem outra palavra? Sofá é teu, Rafael. Ai,
fica tranquilo. Sofá é sempre teu. Pode ficar, né? Hoje a casa tá cheia, né? Falou de comida. Quero ver que chega. Rafael, seja bem-vindo. O sofá é teu. Gente, entenderam a cena, né? Vocês devem saber, eu não sei quanto vocês já estudaram desse capítulo. Eu estudo esse capítulo há muitos anos porque eu tinha medo desse capítulo. Então, eu quero trazer isso aqui para a gente entender algumas coisas. A cena não é legal, tá? Rita, continua. Então, entendemos a cena? Vamos fazer um resumo do capítulo aqui? Oi, Abraão, não tenha medo. Foi assim que Deus falou com ele. Eu vim conversar com você, mas não precisa ter medo. Deus introduziu. Abraão dúvida. Cadê meu filho? Que faz quanto, Daniel? 15 anos? Mais do que 75 5 foi para isso. 100? 25 anos que o senhor me prometeu? Quer Não, dizer, foi antes, porque aqui foi antes de... Ele tinha 99 aqui. foi um pouquinho Não, antes. foi antes Ismael não tinha nascido ainda. Ah, é verdade. Então Tá. foi 10 anos? É. Um pouquinho? 70. Mas, gente, você já esperou 10 anos no promessa de Deus? Cansa, né? E aí, todo mundo esperou, né? E Deus falou, vem cá, eu vou te dar a primeira coisa palpável. Olha as estrelas, tá vendo? Todo mundo vê estrelas, a gente vê estrelas. Conta as estrelas, não consigo contar. Essa é a minha promessa. Quando Deus acabou de falar isso, ele falou, Abraão falou, mas como é que eu sei que eu vou ter isso? Então as dúvidas continuam, e Deus vai mostrando coisas para ele e a dúvida continua. E aí, Deus faz a única coisa que não tinha mais dúvida. Tanto que depois disso, eu sei que Abraão creu em Deus, mas a dúvida ainda continuava. A gente pode crer no Senhor Jesus e ter dúvidas na nossa jornada. E aí Deus deu assim, ó, vou te dar te dar um negócio aqui que não tem mais o que fazer. Você vai entender que eu vou cumprir a tua palavra, a minha palavra. Então, para isso, ele cortou esses animais e fez um caminho no meio. Tinha metade dos animais aqui, metade ali, metade de cada animal. Porque eu acho que a cena fica mais difícil ainda. Acho que era comum na época eles fazerem acordos dessa forma, né? Isso mesmo. Aí eu vejo um Deus assim, tipo um psicólogo. Então eu vou agir da forma como você entende, né? O que é uma promessa, o que é um pacto. Então Deus ele sela esse pacto, porque pelo que eu entendi, Abraão ainda não estava entendendo, tipo, tá, mas isso é muito abstrato ainda pra mim que você tá me falando. Você tá prometendo, mas tá no mundo assim da fantasia, né? Tipo, sei Tá lá. muito longe, né? Parece Mesmo as meio estrelas poético, ainda né? são muito longe. Mesmo a estrela. Tipo, né? as estrelas e tal, mas e aí, né? Aí Deus, ele vem, desce na terra e fala assim, olha só, então deixa eu falar aqui no teu nível. O que você O entende. que você entende, Que é o que ele né? já fez muitas vezes. Só que a gente já vai lá pra frente, vamos pra trás. Ele falou com Adão e Eva no nível deles. Ele falou com Noé no nível deles. Ele fala com a gente no nosso nível. Estamos esperando sua participação muito ansiosos, Rafael. Como a Michelle falou, para quem não me viu de passar lição, eu tenho os meus prediletos que eu pego no pé, tá? Rafael, Janaína, Janaína escondendo, já coloco nela. Michelle falou aqui, como é que eram os acordos da época? Vou fazer um acordo com você. Pega o animal, divide no meio, põe aqui e põe aqui. Você passa no meio dos animais e eu passo no meio dos animais. E acho que Quem tem fogo aqui, não descumprir, tem? vai ter. Vai ter. Quem descumprir o acordo pode ser morto e dividido no meio. Era assim que se fazia acordo. Tinha outra maneira. Quando Abraão pediu lá na frente, na próxima lição, na outra ainda, ele vai pedir uma mulher para Isaac, ele faz o servo dele colocar a mão embaixo da coxa para fazer um acordo. Então, uma outra maneira era colocar a mão embaixo da coxa do outro e fazer um acordo. Mas essa era uma maneira bem, né? O Senhor Jesus escolhe as maneiras mais... as maneiras mais dramáticas para que a gente não tenha dúvida, para que a gente não tenha resposta. Antes de ver o Senhor Jesus passar no meio dessas metades, quer dizer, ele vai dizer assim, eu vou passar no meio das metades, e você pode fazer comigo o que você fez com esses animais se eu não cumprir a minha parte. Alguém pode dividir Deus no meio se ele não cumprir a parte dele? Não. E por isso eu acho esse capítulo tão alucinante. Porque Deus se colocou, como as palavras da Michelle, ele se colocou, ele fez um acordo da maneira que os seres humanos faziam.
Ele disse que os seres humanos podem punir ele se ele não cumprisse a parte dele. Deixa isso em suspenso, a gente já volta. Antes disso, Rita, continua ali do 13 até o 16, porque aqui nós temos respostas teológicas para coisas que às vezes a gente não tem resposta. E tá aqui, tem tudo nesse capítulo. Vai lá. Então lhe foi dito: sabe, com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Aqui tem profecia. Está contando para Abraão o que vai acontecer, inclusive com o número de anos. Segue, Rita, por favor. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Só vou parar um pouquinho. Verso 2, não tenha medo, Abrão. Verso 15, você irá em paz e será sepultado em ditosa velhice. Então, é o mesmo Deus querido que falou, não tenha medo, estou te contando como vai ser o final da tua vida. Tem muito carinho aqui. Pelo menos pra mim, né? Mas tem aqui, ó, porque no Espírito de Profecia tem um texto aqui que diz que... Deixa eu só achar aqui, ó. Deus conferiu grande honra a Abraão. Anjos do céu andavam e falavam com ele como faz um amigo a outro. Em Patriarcas e Profetas, página 108. Quer dizer, a gente vê aquela situação ali, depois vai ver, né, que os dois anjos e o Senhor foram lá, né, Jesus, no caso, falar com Abraão. Mas aqui diz que não era só daquela vez. Então, isso que é bacana, né? Isso que é bacana. Então, é um amigo. Ele Deus pode está falar. falando com um amigo, né? Não que ele não fale com a gente, ele quer ser nosso amigo. Mas Abraão abriu para ele ser esse amigo. Mas olha como é ponto de vista, né? Você enxerga o carinho dele, né? Eu já fico pensando aqui, imagina você esperou uma promessa e Deus está dizendo que você não vai ter essa promessa. Eu fui enganado, então. Eu sou advogado, eu gosto disso. Fui enganado, então. Então eu vou processar o senhor por isso. Então, assim, você espera algo dele e está falando assim, você não vai ver a terra, né? Você vai ter uma descendência, você vai morrer e os seus herdeiros serão escravos. O que eu ganho com isso? O filho. Tá na lição de... Já chegamos lá. Não, eu digo assim, né? Mas o fato. E aí, humano de Daniel, pensar, né? isso aqui, lê o verso 16 ali. Aqui tem amor e juízo. Eu estou puxando o amor, mas aqui tem amor e juízo. Verso 16, olha o juízo ali. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Esse verso aqui, gente, os amorreus foram destruídos. Mas aqui diz que vai demorar 400 anos, porque ainda não tinha enchido a medida da iniquidade deles. Ou seja, todos nós temos o nosso tempo de graça, até que o juízo venha. Então aqui tem graça, tem carinho, graça é a palavra, mas aqui tem juízo. E depois o povo pegou a terra, e o que o povo fez na terra, que a gente lê em todos os livros históricos da Bíblia? Só besteira. Foram tirados da terra? Foram. Foram para o cativeiro? Foram. Então há uma esperança, há uma promessa. Eu vejo o cumprimento parcial da promessa, ninguém vai ver o cumprimento total. O cumprimento total é só quando Jesus voltar, né? Grandes pessoas como Davi, como os profetas, viram partes do cumprimento, não viram todos. E eu entendo a intenção do advogado. E aí Deus acaba com a sua intenção de advogado nos versos 17, quando ele passa ali no meio dos animais. Mas antes disso, Carmen. Então, aqui a gente tem aquela questão, né? Eu posso olhar dos dois lados, né? Abraão podia desanimar ali, mas vai demorar tudo isso, né? Mas, por outro lado, a gente vê a misericórdia de Deus. Abraão escolheu confiar em Deus. E a misericórdia de Deus que já mandou Abraão 400 e tantos anos antes para já testemunhar para aquele povo. Ó, eles não vão ser destruídos agora. Mas Abraão vai estar ali no meio e ele vai ver, aquele povo ali vai ver a história de Abraão até quando eles vão para o Egito, né? Que eles não vão para o Egito como escravos, eles vão como, né? Vão se tornar famosos por causa de José. Então eles vão acompanhar esse povo ali, aqueles povos ali, eles vão ter todo esse tempo ali para acompanhar e para pensar o que eles querem para a vida deles. Quando a gente olha o povo voltando, mas toda aquela história, a gente, nossa, não sei o que,
da execução, Josué chegando e tal, mas eu também estava com esse mesmo pensamento da Carmen. Essa demora, às vezes a demora de Deus, ela tem um processo, tanto o processo da nossa transformação, quanto o processo da luz que brilha àqueles que estão ao nosso redor. A gente é muito imediatista nas coisas, né? Eu tenho orado muito e lido bastante sobre esse tema do Espírito Santo, né? Porque a Espírito Profecia fala, né, que é um assunto que a gente teria que estar ocupando a nossa mente e tal. Só que quando eu olho para mim, eu falo, Senhor, meu Deus, parece que isso é impossível. Era como Abraão, eu vi essa lição olhando para mim, Senhor, você está falando que eu vou ter um filho com 100 anos, a minha mulher já na menopausa, estéril, blá blá blá. Eu falo, eu ser como Jesus, mas aí eu me lembro disso aí que você falou, aquele Deus que passou no meio ali e fez a promessa, olha, eu estou falando, isso vai acontecer. Eu fico pensando, eu não sei como, eu não sei quando, mas existe esse processo, nesse processo Deus vai nos transformando até que essa promessa dele se cumpra. E às vezes a gente não quer. Eu queria, Lu, já ser hoje a imagem de Cristo. Esse é o meu desejo. Mas existe um processo. Então, nesse processo, eu estou aprendendo, pessoas que estão ao meu redor estão aprendendo, nas minhas quedas, nos meus testemunhos, e a gente vai crescendo. Algumas palavras que a gente precisa levar, né? Processo. Se a gente colocar um sinônimo aqui de como Jesus fala isso pra gente, isso que o Rafael falou, santificação, processo, santificação. Esse verso fala especificamente dos amorreus, mas ele serve para nós e para todas as justificativas de quando Deus destruiu, permitiu a destruição de algum povo, permitiu a morte de alguém. Então, quando a gente ouvir pessoas falando Deus é injusto, ele destruiu aquele povo, ele permitiu que eu morresse com tantos anos. Volta aqui em Gênesis 15:16. A gente não sabe qual o tempo de cada um, mas a gente sabe que ainda não atingiu a medida completa. Quando atingir, vai acabar o tempo de graça para todos nós. E até este tempo de graça, as palavras do Rafael encaixaram perfeitamente. É o meu processo de santificação e o processo dos outros. Quantas pessoas viram a luta de Abraão? Quantas pessoas viram a luta de Noé? A gente já discutiu isso. Quantas pessoas viram as lutas de Davi? E aí o verso 17, gente, me permitam, se eu chorar aqui, vocês sabem que eu choro 4 vezes para passar a lição. Todas as vezes eu choro porque isso é vivo em mim. E eu quero que seja vivo em vocês. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Rafael tá olhando para ver, olha, encheu de lágrima meu olho. Gente, o que isso significa? O fogareiro, né? O fogareiro significa Deus. A Michelle já deu um spoiler para nós agora há pouco. Deus passando no meio daqueles pedaços e dizendo, Abraão, se eu não cumprir com você ou com a tua descendência, você pode fazer comigo o que você fez com esses animais. Sabe o que eu achei interessante? Depois que você comentou, né, que é advogado e tal, antes de, eu não sei os termos que vocês usam, mas antes de selar, assim, um pacto final, colocam-se as regras e tudo assim, né? Foi o que Deus fez antes, né? Ele poderia ter escolhido não falar nada, ou, né, tipo... Isso é super importante. Ele pode tudo. Ele poderia ter escolhido não falar nada. E aqui eu quero... Aí a gente vai dar um pulinho rápido nos outros dias da lição, porque eu pedi para vocês, pra gente esmiuçar Gênesis 15, vocês toparam. Agradeço, mas vamos dar um pulinho no resto. E aquele fogo também impediu que Abraão passasse, porque a aliança os dois passavam. Aquele fogo que Deus falou, você não precisa passar. Que é por graça, igual você falou. Não vai ser nada do que você fizer. O Rafael sempre termina a lição, gente. Nesse comentário, a gente fala amém em oração. Eu falo com ele durante a semana, apareça que eu estou esperando. Graça. Isso aí, Rafael. Graça. Então, quer dizer, eu sou Deus, eu vou fazer. Eu vou te dar um filho, eu vou te dar a terra, eu vou cuidar de todos os povos, qual é o tempo que esses povos têm de graça. Quando esses povos perderem, chegarem no tempo final da graça deles, eu vou te dar o que eu prometi, mas eu tenho que ser justo. Eu, Deus, te escolhi, Abraão. Mas do mesmo jeito que eu sou justo com você, Abraão, eu sou justo com os amorreus. Do mesmo jeito que eu sou justo com você, Rafael, no nome de todo mundo, eu sou justo com Sodoma e Gomorra.
Então é graça e juízo. Tá? Senta aqui do meu lado. Puxa a cadeira aqui. Todo mundo já sabe que é Tudo bem, gente? Oi. E amiga? E vigiar. Tá aqui. Ele vai cantar. Bora? Não, ele vai cantar com... Vai cantar? Então, eu quero saber na cabeça de vocês, antes da gente dar um pulinho no resto, Carmen, quanto tempo temos? Mais uns 15 minutos, né? Tá. Antes da gente dar um pulinho no resto da lição, eu queria ouvi-los agora. Quero ouvir quem quiser falar. O que eu acho O sensacional que é ressoa? O que essa tocha passar no meio ressoa na tua cabeça? na verdade, o compromisso que Deus assume, porque Ele tem fé no ser humano, é muito doido de pensar, porque a sabedoria de Deus parece loucura para os seres humanos. E tá escrito, E tá escrito, a sabedoria de Deus é loucura. Eu falo pensando assim, Deus, você não precisa disso, né? E é tão assim que eu fico pensando, como essa fé que Deus tem em Abraão, que ele falou, você não precisa passar, eu que faço. Eu que faço, porque não tem a ver com você, tem a ver comigo. E é difícil demais pra gente entender que é sobre ele, não é sobre nós, né? E aí eu fiquei me desafiando muito, porque eu estava estudando justamente a fé, mas também estava estudando a fé com as obras. E eu estava pensando assim, qual que é a minha dificuldade da obra para com o outro? Porque eu não tenho fé no outro. Então eu fico assim, uma pessoa pisa no meu calo, eu penso assim, amanheceu pensando em me sacanear, e aí agora vai levar também, né? Porque tá aqui, me incomodando. Porque eu não consigo ter fé que Deus, ele quer abençoar a tua vida, ele quer o máximo potencial do ser humano, a ponto de que eu posso fazer boas obras para com ele, apesar dele errar. Aqui como Abraão estava errado, né? Isso levando assim, trazendo de forma prática para a minha vida. Porque quando eu olho para Deus com tanta fé no ser humano, eu fico olhando para mim e falo assim, você não tem fé nenhuma. Ninguém. Então, assim, se nós somos copiadores e deveríamos ser feitos a imagem e semelhança de Deus, que falha terrível é essa de que eu não consigo, no básico, que é a morte na cruz por fé no ser humano. Porque é sobre ele isso, né? E aqui ele deixa muito claro isso, é sobre mim. Eu é que faço. Então você só faz o que você tem que fazer porque é comigo o negócio. Você acredita em mim. Você acredita em mim. E aí eu fico muito feliz quando eu vejo aqui no verso 6 que Abraão creu. E aí fico muito mais feliz lá no verso 7 que ele tinha dúvida, apesar de ter crido. Porque isso acontece comigo todo dia. Eu acredito, mas eu tenho a dúvida. E quando Deus passa no meio para dizer assim, você acredita e por isso você teve a graça e por isso eu passo no meio, fecha assim de uma forma de que tudo bem. Eu vou aqui falhando, eu vou aqui crendo, mas duvidando, mas o Senhor passou. Então não tem dúvida, não tem. Agora eu tenho uma amiga que ama Gênesis 15. Quem mais, gente, quer falar alguma coisa sobre isso? O que ecoa na cabeça de vocês, essa tocha passar no meio das nuvens? Estou pensando muito no que a Michelle falou. É Deus descendo até a gente, falando na nossa linguagem. Aquilo para ele representava muito. Ficou mais palpável do que as estrelas ficou? Aquilo para ele representa. Porque aquilo é um contrato, como ela falou, é um contrato de fato jurídico. Porque caráter verita é você cortar uma aliança. Ele cortou uma aliança ali no meio. Né? E ele simbolizou aquilo através de sacrifício de sangue. Isso espelha o processo salvífico, né? A salvação que vem através daquilo, né? E espelha a esperança de que Deus age por você dentro da aliança. Eu não quero ser o estraga-prazeres aqui, né? Brinquei com ela aqui, né? Falei, você conta ou eu conto? Ele mais fala em Patriarcas dos Profetas que Abraão passou ali. Ela fala que ele passou ali. Entendeu? Eu digo isso porque eu ouço desde aquela lição nossa da aliança, né? As pessoas, quando a gente, nós todos como professores, né? Quando a gente passa, a gente deu aquela especialidade ali, né? Ele mais fala no Patriarcas que ele passou ali. Um acordo. Né? Sim, um acordo. E Deus passou ali também. Né? Então, assim, como aquilo é palpável, e eu sempre faço isso, quando eu passei a lição aqui, eu falei a questão racional, né? É racional que você participe desse acordo. E o verso, para mim, o verso 6 ali, que é o que é ecoado, que sai desse capítulo, é o verso 6. Ele é ecoado na Bíblia o tempo inteiro. Abraão creu em Deus, isso lhe foi acreditado como justiça. Por quê? Porque Deus não faz para nós hoje. Primeiro, é muito difícil você chegar aqui e falar assim, ó, Deus apareceu para mim e disse um negócio. É muito difícil você chegar aqui e falar isso, né? Ter o Espírito Santo na sua vida, como o Rafa falou. Né? Depois, qual é a promessa que ele faz para mim hoje?
Ele não vai dizer assim, filho, você vai ser rico pra caramba, vai ter uma fazenda, vai ter uma mulher pra você lá, assim assado. Ele fala que a gente pode ser feliz e tudo mais e tal, mas enfatiza-se que no mundo tereis aflições. Né? É isso que vem de Cristo ali pra frente. Né? A promessa que nós temos hoje, exclusivamente, é a salvação e o céu. Essa é a promessa que a gente tem, a gente vive em função disso. Por mais que Deus não fale conosco hoje, como falava no sentido de pessoalidade, né? Nós também não temos promessas palpáveis como Abraão recebeu naquele contexto dele. As nossas promessas são estritamente para o futuro e para gerações posteriores à nossa, de fato, o que a gente fizer com os nossos filhos. Né? É isso que a gente deixa. Então eu enxergo muito nessa perspectiva, sempre tento trair, que eu gosto de trazer, é o que eu falei para ela aqui, né? O que você falou, não tem sentido nenhum para nós aqui, cortar os animaizinhos lá e tal, aquela cena terrível ali, assombrosa, né? O que tem sentido para mim hoje? Deus quer cortar uma aliança comigo, e ele diz assim, se você crê em mim, eu faço por você. Pegando esse gancho do Daniel, Queria comentar sobre a fé, essa questão, né? pode comentar. Que aqui em Ciências do Bom Viver, a Ciência do Bom Viver diz o seguinte, que muitos têm a fé como uma opinião, mas a fé salvadora é um acordo pelo qual os que recebem a Cristo se unem em aliança com Deus. Uma fé viva quer dizer aumento de vigor, segura confiança, pela qual, mediante a graça de Cristo, a alma se torna um poder vitorioso. Então, por que isso? Porque esse poder vitorioso, esse aumento de vigor, essa confiança vem porque você conhece a Deus e você acredita nele. Então, a questão assim, quando Deus passou entre os animais, não era um estranho que passou para Abraão, era um amigo, né, como a gente comentou. Então, Deus passou ali, eles tinham certeza. A Carmen ecoou a questão do Daniel ali, Deus fala com a gente. É o mesmo Deus. Eu comecei a lição perguntando o que é a aliança eterna. A forma pode ser diferente, mas não o fato. Talvez não tenha uma tocha passando hoje. Talvez tenha aquela música da Jéssica Salimar, não vai abrir. Mas existem formas que Deus fala conosco hoje. E essa forma está sendo estudada sábado à tarde com o meu querido amigo Rafael, no livro Realizados pelo Espírito Santo. Todos estão convidados. Passo para o reavivamento. Todos estão convidados porque isso está sendo estudado. Eu quero concluir isso aqui para a gente ver 3 coisinhas da lição. Aonde é a passagem da tocha mais ecoa? Na cruz. Na cruz. Então Deus passou por meio daqueles animais e o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que a gente considera Deus, morreu na cruz. E aí, para nós, o que é mais palpável? Quando o Daniel falou uma coisa interessante ali, que a fé, o Daniel e a Carmen, a fé ecoa por toda a Bíblia. E a cruz, gente, ecoa por toda a Bíblia. Quando Adão e Eva pecaram, Deus botou um poder no Éden, já pronunciava a cruz. Aqui, o fogo passou entre as tochas. Eu, Deus, desci, as palavras da minha amiga aqui, desci para deixar palpável para você, para te mostrar que não tem como eu não cumprir a minha promessa. Porque eu estou dizendo que se eu não cumprir, você pode fazer isso comigo. E na verdade, você não pode fazer isso comigo. Então, não tem, o contrato amarrado que o Daniel Freitas fez, que não tem para onde fugir, entendeu? Nosso advogado. Aonde isso ecoa? Na cruz. E aí, o que vem da cruz? Graça. O que vem da cruz? A fé. É mais fácil para a gente depois da cruz, eu acho. O que vem disso? A fé que gera obras, porque eu aceitei a graça de Jesus morrer na cruz. E a graça de Jesus morrer na cruz está ecoada aqui em Gênesis 15, 17. Cruz. Então, quando você estudar isso aqui de novo um dia, vamos olhar para a cruz. E agora, para não dizer que a gente cortou a lição na metade, queria falar com vocês sobre circuncisão, o nascimento de Isaac, ali, não o nascimento específico, mas aquela recepção dos anjos, acho que o Daniel começou a falar, e Ló em Sodoma. Rapidamente, a gente gastou mais tempo nessa parte da aliança, mas vamos falar sobre a circuncisão, tema difícil, tema polêmico, o que é? O Daniel vai falar, né? Não, eu queria só lembrar do 16, que do 16 ali, A a gente enxerga tudo aquilo lá, toda aquela cena magnífica que você falou, que é arrepiante, né, da tocha passando ali, e aí no 16 ali, Abraão duvida de novo.
Né? Porque ele fala assim... 10 anos se passam, né? Passa um tempo, passa um tempo e ele vai duvidar de novo. Nós, seres humanos, duvidamos o tempo inteiro das promessas de Deus. E nós duvidamos, Daniel, hoje, em 2022, tendo a cruz. Uhum. Então, Abraão teve aquela cena alucinante e falou, não, eu vou dar um jeito, porque Deus errou, né? Não vai me dar um filho, então eu vou arrumar um filho por mim mesmo. Na verdade, ele foi influenciado, né? Os Pela dois. esposa. Os dois. Mas olha que E pela interessante. cultura também, né? Porque a cultura era assim também. Também. E eu acho que ali, talvez, se ela não tivesse falado nada, ele talvez tivesse esperado um pouco mais. Mas eu acho... eu não sei o que eu acho. Eu não vou colocar ele como santo, mas eu não sei. Eu vejo. Will vai discordar? Porque a gente tem livre-arbítrio, escolha, cada um faz o que quer. Fala, Will, quero ouvir ele. Já falaste tudo que eu ia falar. Não vou falar. O problema é que eu quero que você fale. é uma suposição dela. Mas assim, vem que sabe? ele pode ter pensado, e se essa não é a resposta, será que não vai ser assim que vem o meu filho também? Porque ali no 15 deixa claro, um descendente teu. Quer dizer, dele. Não deixou, não incluiu Sarai na história, né? Ele só tinha uma mulher, então era meio óbvio, né? Mas eu concordo Então. com a Michelle, porque quando você está com a pessoa e a pessoa é infeliz, pensa em Ana, a infelicidade, porque era uma maldição para a pessoa. Sim. Quando a pessoa fala isso, o marido, pô, será que isso vai aliviar a infelicidade dela? A influência existe. Existe A influência influência. existe. Estou dizendo que ele Mas não a decisão poderia. é dele. Claro. A influência existe. Uma influência de forte, assim, Mas igual eu ia gente, então, né? Porque ele não podia, não ter comido, Todo mas... mundo pode não fazer, né? Só que é difícil você interpretar exato, algo. ele falava, Sim, então. Mas são várias influências. Desculpa cortar. Então, porque são várias influências, como a Ellen falou, a questão da época, era comum pegar uma outra pessoa, uma segunda esposa, então era tudo influenciando ali. Aí mais Deus falou só pra ele, talvez Sarai ficou pensando, será que esse filho vai ser meu também? Ela mesma. Aí ela teve a ideia, e Abrão que era, achou que, dizer assim, exatamente. Não que era certo, mas que era costume. Exatamente, e daí Era possível, era corriqueiro, era aceitável. Você vê que Abraão entregou Sara pro faraó do Egito. Né? E Sara entregou ele depois pra serva dele. Que era do Serva Egito, dela, que era egípcia também. Há sempre um paralelo no Egito, uma fuga para o Egito. Né? Tentando solucionar. Estas são as soluções que nós damos para os planos de Deus para nós. Exato. São as soluções que ele dá. Por isso que eu quis enfatizar esse capítulo 16, porque ali tem uma sacada para o ser humano tremenda. Você tenta dar soluções que vão repercutir. E, cara, como é que repercutiu isso na nossa vida hoje? Os descendentes de Ismael são os muçulmanos, ali os árabes, todo aquele povo berber que fica ali naquela região da Península Arábica. Entendeu? Olha o reflexo que teve hoje, traumático, para toda a civilização moderna. Entendeu? Por quê? Porque lá atrás, um cara que não controlou talvez a sua vontade também, e também não conseguiu dizer não para a esposa naquele contexto, e ficou temendo pela promessa, como ela falou, 10 anos depois, ela falou, entendeu? Ficou ali temeroso, falou assim, vou dar meu jeitinho para resolver. Nós fazemos isso o tempo inteiro e causando desgraça. E eu acredito muito nessa fala da Michelle, que ela diz assim, talvez ele pensou que era esse o plano de Deus. Ele engravidar, ter o herdeiro dele, mas através de meio. Será que não era esse o caminho que Deus ia usar? A gente faz isso toda hora, né? Fala, acho que a resposta é essa. E aí, talvez, como ele tinha essa amizade com Deus, e Deus descia ali, por que não parou pra perguntar? Então, falou assim, chega aqui de novo. Tu vai pensar que eu tô achando que é esse caminho. Então, você teria falado pra ele. Porque a gente hoje olhar na nossa cultura, é muito fácil a gente olhar na nossa cultura e falar, caramba, esse Abraão, não sei o quê. Porque a gente não se vê, a gente hoje casado não se vê numa situação dessa. Quer ver uma? Eu vou Porém, fazer uma naquela comparação. situação tinha um contexto todo, né? Não quero atrapalhar a lição, mas eu vou me colocar no lugar de Abraão pelo seguinte, antes de casar, aí você vê uma opção que é de Deus, que ele fala assim, não, a promessa é essa aqui, de acordo com o que eu tô te falando. Aí você olha pro lado e vê uma pessoa que, tipo, aparentemente tem boas qualidades, bom caráter, mas não está como, né, dentro Não é a promessa. Exatamente. Aí você fala, pô, mas Senhor, ele é assim, assado, tem isso, tem aquilo. Será que ele não vai se converter, né? Não tem essas coisas? Exatamente. Então eu acho
tipo. Mas todas as gente, verdades, né? Tudo é verdade, porque a gente não tem a informação Ainda mais completa. se eu Não vou tem o White, né? Isso. Ela vai dizer sobre isso. Mas assim, olhando o texto por si, tem verdade ali. Por isso que essa é a riqueza da Bíblia. É você conseguir ter sacadas que se encaixam na humanidade. Na humanidade. Por isso que o pastor prega o mesmo texto. Então, quando eu falo isso, por exemplo, a Isabela, quando a gente quis ter a Isabela, a Carla demorou 9 meses. Aí ela começou a ficar aflita. Caramba, 9 meses. Aí já foi na médica, o que está acontecendo? Quando você quer ter um filho, olha só, quando você quer ter um filho, se demora para a mulher, é aflitivo, é uma loucura. Aí você pega numa cultura que vamos dizer, que é aceitável certas coisas. Tirando esse gancho de vocês, gente, dá para transformar esse gancho em qualquer coisa. Eu queria só falar uma coisa Fala, Karen. sobre a questão de Ismael. Ismael nasceu de uma forma errada, digamos, não era o plano de Deus, mas não que Deus não tinha salvação para Ismael e para todos os seus descendentes. Eles ficaram, no caso Ismael ficou ali, a gente vê depois, implicando com Isaac e tudo, e acabaram indo embora. Mas Deus tinha salvação, Deus abençoou, tanto é, e também fez uma grande nação. Então, mesmo E a salvação hoje também está estendida a todos, né? porque a salvação Exatamente. é eterna. Então, quando Deus passou no meio da tocha, ele falou, eu vou fazer. E isso estava incluído as besteiras, desvios, erros ou qualquer outra palavra de Abraão e todos os seus descendentes. Mas os erros e as dúvidas não mudam nem a aliança eterna, nem Deus ter passado no meio, nem a cruz. E hoje, apesar de... Agora eu estou contra o Daniel hoje. Antes de passar a lição, eu vou vir aqui ficar contra isso. Tô brincando. Apesar de o Daniel ter dito ali a dificuldade do povo, né? Dos árabes, dos judeus, etc. Há uma bênção para esse povo. Um povo próspero, os descendentes de Ismael, um povo próspero, um povo rico, um povo abençoado. Foi um desvio? Foi. Era o plano original de Deus? Não. Deus tem solução? Tem. E a gente, no exemplo dela, vai ser, Deus que não encaixa em qualquer exemplo que vocês deram, ele falou super bem. Em qualquer coisa, a gente tem a cruz.